Olá, turma do nono ano, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de arte. Vamos dar início agradecendo ao Senhor por algo que Ele nos tenha proporcionado. Hoje, o meu agradecimento vai por esse dia maravilhoso que Deus tem nos proporcionado, não é mesmo? Amém? Nós vamos dar continuidade ao caderno 2 de arte, tá? Só que nós vamos dar início no capítulo 3, falando sobre o modernismo no Brasil. Nós vamos falar sobre o modernismo, contexto geral, e sobre as expressões modernistas da arte brasileira. Modernismo no Brasil. O início do século XX no Brasil caracterizou-se pelo movimento econômico, pela crescente industrialização e pela modernização do país. Além das mudanças econômicas, políticas e sociais, também ocorreram mudanças na cultura. Artistas descontentes com a arte acadêmica e com a ausência de elementos de nossa cultura mobilizaram-se para criar uma arte brasileira. Os movimentos de vanguarda europeus influenciaram as proposições estéticas dos artistas nacionais, junto com a valorização e retomada da nossa cultura popular. Nascia dessa mistura o modernismo brasileiro. Nós vamos estar observando esta imagem aqui, ó, que está lá no capítulo 3. É uma obra de arte, né, de Urutu de Tarsila do Amaral. Então, essa obra, na verdade, ela traz características da arte moderna. Então, a gente vai conhecer um pouquinho o contexto geral agora, tá, pessoal? Modernismo no Brasil. No Brasil, o movimento teve início com as produções e reflexões dos escritores Oswaldo de Andrade, Mário de Andrade e Menotti del Picha. Os escritores conheceram os movimentos de vanguarda modernista que surgiram no início do século XX, na Europa. As mudanças das concepções artísticas e literárias iniciaram a proposição de criar uma arte que espelhasse as transformações da época. O marco do modernismo no Brasil foi a Semana de Arte Moderna de 1922, em São Paulo, quando foram apresentadas ao público obras de artes visuais, de música e de literatura, que tinha como estrutura as proposições das vanguardas europeias. Antecedentes da semana. O modernismo ocorreu no Brasil de maneira gradativa. Os anseios de Del Picha, Oswaldo e Mário de Andrade foram acrescidos por dois eventos que serviram de estímulo para as modificações artísticas. O primeiro foi uma exposição do artista lituano Lazar Segal, ocorrida no ano de 1913, formada por obras de forte influência expressionista. A mostra atiçou o olhar dos artistas nacionais pelas criações com figuras deformadas, angustiadas e com uma intensa carga expressiva. Então, a gente pode perceber que os antecedentes da semana, né, como foi dado início ao modernismo no Brasil, foi exatamente quando ele colocou em sua exposição uma obra de arte que traz características bem fundas, na verdade, né? Ela traz em si uma descontextualização de uma obra expressionista. Podemos observar nessa imagem aí, ó, Eternos Caminhantes, de Lazar Segal. Observe como a obra não se coloca com o espelho da realidade, mas expressa os sentimentos e percepção do artista sobre o mundo e traz sim uma característica bem típica do modernismo no Brasil. A exposição de Lazar Segal foi acolhida pelo público e pelos críticos de forma respeituosa, por tratar-se da obra de um artista estrangeiro. No entanto,
No ano de 1917, a artista brasileira Anita Malfatti realizou uma exposição que também apresentava influências das vanguardas europeias, mas a respectividade foi muito diferente. Nós podemos ver aí, ó, A Mulher de Cabelos Verdes, de Anita Malfatti, tá? As obras de Malfatti traziam elementos do expressionismo, do cubismo também, e principalmente revelavam o desejo da artista de criar com liberdade e de acordo com a sua maneira de se expressar. A sociedade brasileira se caracterizava por ser extremamente tradicionalista, se viu refletida na crítica cruel produzida pelo escritor Monteiro Lobato, que rechaçou a obra de Malfatti. As duras críticas feitas ao trabalho de Anita Malfatti motivaram a união de artista a favor da artista e sedentos por transformações na arte brasileira. O desejo de afirmar mudanças radicais no pensamento artístico e cultural brasileiro foi seguido por um grupo de intelectuais e artistas que organizaram o evento, que se tornaria um marco no avanço da arte moderna no país e uma manifestação ímpar na história cultural brasileira. Então, deu início aí a segunda semana, né? A Semana de Arte Moderna, né? Então, aí, a primeira a gente viu que foi um choque, né? Na realidade, alguns aceitaram, alguns públicos aceitaram, outros não. Já na Semana de Arte Moderna, aí já veio esse contexto aí bem aceitável, né? Com várias críticas feitas ao trabalho, principalmente de Anita Malfatti. A Semana de Arte Moderna, realizada no Teatro Municipal de São Paulo entre 13 e 18 de fevereiro de 1922, apresentou ao público uma exposição com cerca de 100 obras e 3 sessões de literatura e música, síntese do que havia de mais alternativo e vanguardista no universo das artes brasileiras. Na apresentação de Mário de Andrade, o escritor formulou uma proposta estética modernista, ao defender a importação dos princípios vanguardistas, combinada com o nativismo, movimento de volta às raízes da cultura popular brasileira. Aí vem. A partir da década de 1920, considerada a fase histórica do modernismo brasileiro por ter lançado as bases para os desdobramentos das décadas seguintes, as experimentações modernistas seguiram diferentes direções. A Semana da Arte Moderna, então, deve ser compreendida como um importante marco nesse percurso, ainda que se deva reconhecer sua identidade paulistana e burguesa, o que lhe garante um lugar específico, mas não hegemônico, na história da arte moderna no Brasil. Então, a gente sabe que o modernismo surgiu desde a Europa, né, lá no século XX. Só trouxe para o Brasil com a exposição de Anita Malfatti, que teve a maior crítica, né, entre alguns artistas também e entre o público. Já na Semana de Arte Moderna, que foi feita lá na Europa, né, com os outros artistas, a gente pode ver que não foi da mesma maneira. Já teve uma aceitação, né? O público já tinha aceitado, porque se tratava de algo mais presentes na época que eles viviam. Aí surgiu a música modernista, tá? Os recitais de música realizados na Semana de Arte Moderna apresentaram obras dos compositores Claude Debussy e de Heitor Villa-Lobos. Então, eles que apresentaram as suas canções, né? Debussy foi um importante compositor francês, conhecido pelo caráter inovador de sua música, que dialogava com os movimentos impressionista e simbolista do final do século XIX. Influenciou vários compositores, entre eles Heitor Villa-Lobos, o principal músico erudito do modernismo brasileiro.
Villa-Lobos rompeu com a tradição do romantismo na composição musical erudita brasileira e iniciou pesquisas e criações que buscavam aprender elementos da música popular brasileira para a composição de uma música erudita nacional. O compositor e maestro realizou uma pesquisa sobre as manifestações musicais presentes no folclore e na cultura popular, compreendendo as estruturas sonoras e tornando-as parte de sua expressão musical. Então, a gente viu que Heitor Villa-Lobos, né, trouxe exatamente a música popular, né, aquela música que foi mais conhecida como música do folclore, né? E aí ele trouxe essa expressão musical e compôs assim as suas manifestações. O trabalho de Villa-Lobos se diferenciou por incorporar elementos populares de maneira profunda, relevando sua compreensão a respeito das sonoridades e sua apreensão da musicalidade popular brasileira. O maestro não usou as sonoridades brasileiras como um fator exótico, que aparecia em alguns momentos da composição. Ele transformou os sons da música cultura, ele transformou os sons da nossa cultura em peças que revelam nosso povo, exaltam nossa brasilidade e trazem em uma mesma obra o refinamento erudito e a alma brasileira, ou seja, traz exatamente as características, né, do nosso folclore brasileiro. Então, aí a gente vai partir para o ponto 2, expressões modernistas na arte brasileira. Então, não tem como a gente falar desse conceito a não ser falando dela, Tarsila do Amaral, né? Ela é uma artista que realmente se destacou entre os nomes do modernismo brasileiro, mesmo sem ter participado da Semana de Arte Moderna, empregando traços simplificados sobre a influência do cubismo e do artista e professor Fernando Ilegen. Desenvolveu uma obra repleta de brasilidade, fazendo referência a elementos da cultura popular. Então, ela traz a fauna, a flora, as cores e as raízes étnicas de nosso povo. Então, ela sim é uma artista, né, que tem um marco aí perfeito no modernismo brasileiro, porque ela traz sim todas as culturas, toda a nossa cultura brasileira para dentro de suas obras. O processo antropofágico, defendido por Oswaldo e Mário de Andrade, que consistia na absorção da cultura brasileira e das influências europeias, transformando-as em algo novo e genuinamente brasileiro. Foi trabalho com afinco por ela, Tarsila do Amaral. Um dos idealizadores da Semana de Arte Moderna foi Emiliano Augusto Cavalcante de Albuquerque Melo, que é conhecido como Di Cavalcante. Primeiramente, criou obras em tons pastel, retratando personagens envoltos em penumbra, com ares misteriosos. Então, a gente pode ver aí, né, nessa obra aí, moças com violões de Di Cavalcante. A gente pode ver bem essa característica, né? De tons pastel, que é um tom mais escuro misturado com o claro, né? Traz uma luz e sombra. E aí ele retrata personagens, né? Após entrar em contato com o movimento de vanguarda modernista na Europa, Di Cavalcante modificou seu trabalho, trazendo para as telas as cores fortes e tropicais. Os temas das pinturas passaram a abordar povo, cultura e etnia brasileiros. Então, após Di Cavalcante, né, ter participado realmente desse movimento vanguarda, ele refez as suas obras, né? Ele começou a retratar em suas obras esses temas fortes, as cores tropicais, né? E trouxe sim a cultura brasileira para suas obras. Agora a gente vai falar sobre Cândido Portinari, né? Cândido Portinari é outro importante nome ligado ao modernismo brasileiro. Portinari fez parte de sua formação na Europa, entrando em contato com as vanguardas modernistas e trazendo para sua obra referência cubista e expressionista também.
Ao retornar para o Brasil em 1931, entrou em contato com as proposições artísticas dos modernistas brasileiros e se envolveu com o movimento, criando uma obra referencial na arte brasileira. Então, aí ele criou o mestiço, que traz um pouco do cubismo e do expressionismo, né, em sua obra, e trouxe, assim, uma característica forte do modernismo brasileiro, porque só em ver o mestiço a gente sabe que faz parte da cultura brasileira. As criações do artista elencaram influências estéticas das vanguardas europeias e elementos e temas brasileiros. Portinari trabalhou com memórias da infância nos arredores da cidade paulista de Brodowski, interior de São Paulo. Denunciou a situação de miséria do Nordeste brasileiro e retratou a diversidade étnica e mestiça do nosso povo. Então, ele trouxe realmente a realidade da cultura brasileira para suas obras. Alfredo Volpi foi um artista ítalo-brasileiro que iniciou na pintura decorativa no interior de domicílios. Criava as próprias tintas em têmpera, dedicando-se, a princípio, à pintura de paisagem e retratos. Então, já Alfredo Volpi, ele traz outra realidade, mas dentro da cultura brasileira, dentro do nosso folclore também brasileiro, certo? Então, ele já partia para uma outra característica, que eram as paisagens, os retratos. E dentre eles, ele pintou bandeirinhas, né? Que é muito típica do Brasil. Depois passou a se interessar pela composição geométrica das bandeirinhas de festas populares e o conjunto dos caçários. Suas composições passaram a apresentar uma síntese cada vez maior das formas, criando um diálogo progressivo com a abstração. Então, Volpi já trouxe uma característica do abstracionismo, né, para suas obras. Cícero Dias foi um artista pernambucano que trabalhou com influências surrealistas na criação de obras que traziam temas relacionados com a vida e a cultura nordestina. As pinturas da fase relacionada ao surrealismo apresentam composições fantásticas, com atmosferas oníricas e um grande lirismo nas representações. A maneira única de trabalhar com as origens culturais e mesclá-las com as referências estéticas vanguardistas tornaram Dias um artista referencial no modernismo brasileiro. Ele trouxe, sim, a característica, né, da nossa cultura brasileira para suas obras, mas ele trouxe uma mistura de surrealismo, né? E aí ele começou a ver que essas referências estéticas vanguardistas trazia, sim, encaixava, né, na verdade, dentro de suas obras. Na cultura modernista, destaca-se o artista ítalo-brasileiro Victor Brecht, que estudou artes no Brasil e na Europa, entrando em contato com os movimentos de vanguarda. Participou da Semana de Arte Moderna de 1922, expondo 20 esculturas no saguão e nos corredores do Teatro Municipal de São Paulo. A fase modernista de Brecht destacou-se por influências cubistas, presente na geometrização e síntese das formas, como podemos observar em seu monumento às bandeiras. Então, a gente pode ver aí, ó, né, algumas das expressões modernistas da arte brasileira, o que foi citado. Então, pessoal, a gente percebe que esse movimento modernista no Brasil, ele traz, né, diversos artistas expondo suas obras que retratam, sim, a cultura brasileira. Então, ela pode ser misturada com o expressionismo, com o cubismo, com o surrealismo, com o abstracionismo, mas ela traz, a principal característica dela é a cultura brasileira. Então, ela retrata, eles, né, no caso os artistas, retratam em suas obras a cultura brasileira e é o marco forte das expressões modernistas na arte brasileira. Muito bonita.
essa arte. Bom, gente, vamos agora partir para as nossas atividades. Fiquem atentos, tá? Lá na atividade da página 23, vocês vão apreciar a composição selecionada pelo professor, observando as variações rítmicas, a melodia, as sensações despertadas e as sonoridades que remetem a sonoridades brasileiras. Redija um texto com suas observações. Então, para fazer esse primeiro quesito, tá? E o segundo quesito também, vocês vão precisar assistir a um pequeno vídeo que eu vou estar disponibilizando o link, que é esse aí que está citado aí nessa tela, tá? Vou disponibilizar na descrição desse vídeo. Então, vocês, além de assistir o vídeo, né, a videoaula relacionada a esse conteúdo, abaixo vocês também vão encontrar o vídeo para vocês fazerem essa atividade. O vídeo é simples, tá? Uma apresentação de uma ópera, tá? Que ela traz exatamente o que o segundo quesito pede, né? O segundo quesito pede para que vocês apreciem a obra de Villa-Lobos, observando o ritmo, a criação da sonoridade do trem, as variações que sugerem mudanças na velocidade e na melodia da composição, utilizando o corpo como fonte sonora e instrumentos percussivos. Trabalha a criação da sonoridade de uma locomotiva. Elabora sons para o percurso do trem, imaginando os lugares por onde ele passa, os momentos de aceleração e desaceleração, até chegar na estação de desembarque. Então, veja só, eu vou deixar, né, esse vídeo, como eu já tinha falado para vocês, disponível. Vocês assistam o vídeo, lá vai estar toda a obra, né, de Villa-Lobos, seguindo esse ritmo do trem aí, tudo direitinho. Então, vocês vão conseguir fazer o primeiro e o segundo quesito, tá? Já na página 23, tá? Vocês vão apreciar a obra, esta obra aqui. Vocês vão apreciar a obra de Lazar Segal, observando formas, cores, composição e tema. A partir dela, vocês vão redigir um texto com suas observações, acrescentando as sensações e os sentimentos despertados pela obra e pontuando a relação de criação de Segal com a representação da realidade. O que é que traz essa obra à nossa realidade, tá? A realidade do Brasil, brasileira. No segundo quesito, Lazar Segal criou várias obras voltadas para temas de denúncia social, retratando situações de miséria, de condições subhumanas de vida, entre outras. Pesquise, a hora que vocês vão pesquisar e selecionar uma imagem atual que represente uma denúncia social. E aí nela vocês vão inspirar a forma de expressão de Lazar Segal e vão criar uma pintura com um tema social, com base na imagem que você escolheu. Essa atividade vocês irão fazer no caderno de arte. Ok, pessoal, chegou o nosso fim da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Se cuide direitinho. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.